Boa noite pessoal do Instagram, boa noite pessoal do YouTube. Hoje é dia 29 de maio, sexta-feira, né? Sextou e nós estamos em casa ainda, né? E eu queria, assim, falar para vocês, né, que vocês são todos bem-vindos ao nosso Papo de Prof, que é um quadro que eu criei aqui pro Instagram, né? E o que é esse quadro, né? Qual que é a ideia, a intenção desse quadro? A intenção desse quadro é promover um encontro de professores. Então, assim, professores adoram conversar e conversam coisas fantásticas sempre. E muitas vezes a gente não documenta isso, né? A gente nunca documenta isso. Então, a ideia do Papo de Prof é reunir professores para discutir algum tema. Então, professores de história, para falar de... Me avise se tá tudo bem, porque a internet aqui deu uma pipocada. Tá tudo certo? Me avisem, por favor. Tive que mudar para 4G e tal, vão me avisando aí se der BO, tá? E a ideia é chamar sempre um professor para bater um papo com a gente, né? Pra gente conversar sobre assuntos relativos à educação. Então, ou a gente vai falar de algum assunto de história, ou a gente vai falar sobre outras coisas, de outras disciplinas, mas sempre com esse olhar de professores, essa troca entre professores. É isso, a proposta. E aí, para começar, a gente já vai começar causando, né? Com um assunto assim, denso e tenso, né? A gente vai falar sobre a propaganda política nos regimes totalitários, tá? Você não sabe o que são regimes totalitários, você não lembra ou você não estudou isso ainda. Alguns alunos que estão acompanhando, eu sei que ainda não estudaram isso ainda, né? Se você não sabe, não tá por dentro, calma, que a gente vai começar bem do basiquinho. Então, todo mundo vai entender tudo, ninguém vai ficar perdido na floresta escura do conhecimento, tá? Fiquem tranquilos. Até porque eu chamei uma pessoa para conversar com vocês sobre esse tema, para ajudar a gente a entender melhor esse tema. Eu chamei uma pessoa muito legal, ótima professora, os alunos falam muito bem dela, né? Então eu sabia que ela seria a pessoa perfeita para explicar isso tudo para vocês, para a gente conversar, tá? Ela é uma amiga minha de trabalho e de vida, mas ela é também uma professora muito competente. Ela leciona desde 2009, então já tem uma estrada aí. E ela é formada em História pela Universidade Federal do Paraná e agora está cursando Filosofia, né? Então tem também esse outro olhar que é super legal, tá? Então a nossa convidada de hoje para falar sobre esse tema é a Prof. Ana Beruski, tá? Ana, me mande sua solicitação para eu deixar você entrar, para quem não te conhece, te conhecer, tá? Queria agradecer muito todos os alunos que estão por aí, tem vários aluninhos queridos, tem professores também, muito queridos. Beleza, a Aninha tá entrando, estamos aguardando, tá? E aí, assim, vão surgindo dúvidas, tá? Vão surgindo questões, vocês vão mandando perguntas por essa caixinha, tá? De perguntas aí do lado do chat. Tudo bem, Ana? Tudo bem, e você? Tô bem, e daí? Como Como é que estão tá o volume aí? Tá tudo Tá, certo? Tá me tá ouvindo bem? ótimo. Aham, Tá. tá perfeito. E Cheguei aí? bem, né? Com o comentário ali, só as braba. Ai, não vi! Eu não tô conseguindo olhar, gente. Eu vou deixar a Beruski falando e vou ir acenando e falando com vocês, tá bom? Então, vou reforçar. Dúvidas, gente? Perguntas? Alguma coisa que você quer que a gente explique de novo, ou coisa do gênero? Tem uma caixinha com pontinho de interrogação e você pode mandar por ali, tá? E a ideia é que, assim, você não entendeu, pergunta. Não fique assim, ai, mas essa pergunta não é boa. A ideia, tem duas professoras aqui que é para ajudar vocês, tá bom? Então, B, primeiro, muito obrigada, tá? Eu que agradeço. Eu tô colocando um monte de gente na fogueira, fazendo essas lives e estamos aí para isso.
Vamos fazer o seguinte, eu sempre começo as entrevistas com uma pergunta bem conceitual, assim, porque, que nem eu estava falando antes, tem um monte de alunos que me acompanham, e muitos deles são muito jovens, estão no quinto ano ainda, estão no sexto, estão no sétimo. Então, por exemplo, esse é um assunto que eles ainda não estudaram na escola, né? E tem muita gente também que já não está mais estudando, então talvez não lembra. Então, para a gente começar, já que a ideia é falar sobre a propaganda política nos regimes totalitários, você podia explicar para a gente, são duas perguntas, tá? O que é um regime totalitário? Definir assim. E explicar a diferença entre um regime totalitário e um regime, por exemplo, sei lá, um regime ditatorial ou que seja autoritário, né? Porque às vezes também pode rolar alguma confusão. Tá bom. Então, boa noite, pessoal. Né, agradeço o convite aí da professora Ana Pitol. Faz tempo que ela está falando, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer alguma coisa. A Vivi, que eu vi por aí também, vive me intimando mas apesar da cara de pau em sala de aula, eu sou meio tímida. Inclusive, Beruski, a Vivi, tá? Também foi intimada para participar de uma dessa. Então, dona Vivi Isber, agora eu estou colocando em cadeia nacional, tá? Que você está me devendo uma resposta. Ha! Isso, vamos jogar o povo na fogueira, né? Assim que a gente Isso, gosta. isso. Bom, então é assim. A gente vai falar então aqui de uma maneira mais tranquila, né? Justamente para a gente poder contemplar todos os nossos alunos, né, dessas faixas etárias. Eu também leciono o sexto ano, filosofia, né? Sexto, sétimo, tem alguns que estão por aí. Então é bom a gente conversar de um jeito que eles possam entender. Tá? Bom, o que são regimes totalitários? Esses regimes totalitários que a gente escuta falar na história, né, eles estão ali na década de 20, 30 e metade ali da década de 40, alguns se estendendo até os anos 1970, 1990. Então é século 20, tá, pessoal? Então é uma coisa ainda muito próxima, uma parte da história que está muito próxima da gente, certo? Mas a gente tem ênfase, assim, né? As pessoas costumam saber do nazismo, por exemplo. Né? O nazismo é o que chama bastante a atenção. O que são esses regimes, então, totalitários, tá? Ele é autoexplicativo, na verdade, o nome. Né? O totalitário vem de um controle total sobre tudo o que está envolvido naquele governo, naquela política, tá? Então, eu tenho ou o controle de uma única pessoa, né, sobre toda essa, seja uma nação, né, um país, tá? Ou eu tenho um partido que está controlando tudo. Né? Então, é um Estado super centralizado, que controla a vida das pessoas, que controla uma parte da economia, não que interfere diretamente na economia, tá? Mas que define, por exemplo, se ela vai ser liberal, se ela vai ser capital, né? Ou se ela vai ser, por exemplo, no caso da União Soviética, se ela vai ter a abolição do capital, né? Então, controla nesses aspectos. Você tem, normalmente, nos regimes totalitários, um líder, e essa figura desse líder chama muita atenção, porque as pessoas enxergam nele o futuro da nação, né? Então, assim, elas não conseguem desvincular a nação sem aquela figura ou sem aquele partido, tá? Então, tem esse apego muito grande, esse culto, essa exaltação a essa figura, tá? Os regimes totalitários, para poder manter esse controle total, costumam ser militarizados. Então, eles têm uma força militar muito predominante, tá? É muito marcante a força militarizada. Normalmente não permitem a existência de muitos partidos, normalmente é um partido único, tá? Justamente para poder controlar sem ter discussão, sem ter debate político, sem ter essa liberdade, tá? Costumam usar, por exemplo, polícias secretas para tentar eliminar um inimigo,
né? Alguém que pode vir a estragar com esse controle. Tá? E tem o apoio das massas. Tá? A massa populacional acaba sendo convencida pela propaganda, que é o que nós vamos falar hoje, né, tipo, especificamente, e acaba acompanhando o ideal proposto pelo líder ou pelo partido. Tá? E o que nós temos? A Vivi já jogou ali, eu vou emendar na minha resposta. O discurso é uma das principais ferramentas, porque nesse discurso eu conduzo a massa através do quê? Eu vendo uma ideia de superioridade da minha nação, eu sou melhor do que as demais nações, e isso é uma teoria do século XIX, né? A ideia de nacionalismo, que a gente vai ter muito forte, que vai ocasionar, que vai participar também da Primeira Guerra Mundial, e a gente sabe que os regimes totalitários eles são consequência da Primeira Guerra, né? Então a gente vai ter essa ideia de superioridade, a minha nação ela é melhor, mas ela foi injustiçada, ou a minha nação ela precisa ser, eu preciso provar que eu sou melhor do que os demais, seja belicamente, com o uso das armas, ou seja através mesmo do crescimento dessa minha nação territorialmente, né, a ideologia propriamente dita. Então é muito essa ideia de superioridade, de nacionalismo envolvido, tá? Acho que isso é regime totalitário, assim, num contexto bem amplo, né? Enquanto você estava falando, eu fiquei pensando aqui, emendando um pouquinho com as discussões das últimas lives, né? A gente teve uma live sobre liberdade de imprensa e a última foi sobre Constituição, né? E aí, enquanto você falava, eu comecei a pensar assim, bom, só para as pessoas que estão acompanhando entenderem bem, tipo, o tamanho do buraco que é o negócio, né? Quando a gente fala de Estado atualmente, a ideia é que o Estado seja, de certa forma, desvinculado dos governantes, né? Porque os governantes, eles vão e vêm, né? Eles podem... o governo, ele pode ser alterado, mas o Estado, ele é estável, né? E, por exemplo, a Constituição, ela garante essa estabilidade, né? E num Estado totalitário, o líder, ele, enfim, sem o líder a coisa não funciona, né? Ele encarna isso, né? Ele encarna o Estado. Seria mais ou menos isso? Tô com um pouco de medo de acabar me aproximando muito da ideia de absolutismo, assim, sei lá. Mas tô pensando aqui. E é assim, tem uma relação muito próxima, porque, né, nos regimes absolutos o poder também está todo concentrado, né, no rei, por exemplo, né, num rei absolutista. Então você tem uma ideia muito similar a isso, né? A frase lá do Luís XIV, o Estado sou eu, né? Então tem essa ideia. Por quê? Porque você tem o líder como o rumo da nação está nele, está na figura dele. As pessoas seguem o que ele fala, né? Você não enxerga além. Só que daí não cabe o absolutismo, porque historicamente o absolutismo ficou para as monarquias, né? Sim. Tá? E daí aquela relação com Deus, né? Com ser enviado por Deus, que a gente, por exemplo, não tem no stalinismo, que é de vertente socialista, né? Porque tem a abdicação da ideia religiosa. Então, daí eu já não vou confundir totalitarismo com absolutismo, por causa dessa Beleza. ideia religiosa, tá? Uhum. E das ditaduras, daí, aproveitando, as ditaduras, elas são muito, muito próximas, porque o regime totalitário, ele é ditatorial. O regime totalitário, ele é autoritário, tá? Só que acabamos não usando, por exemplo, aqui para o Brasil, por causa, por exemplo, do discurso que ainda existia, né? De, por exemplo, nós mandamos soldados para a guerra para lutar contra regimes totalitários. O Estado Então, Novo, né? que é na questão do Estado Novo varguista. Então, Vargas não era um regime totalitário por conta disso, mas ele tinha toda a possibilidade de ser. Nossa Constituição era muito similar, né? A maneira como ele se comportava enquanto líder da nação era muito parecido. Eu vou citar ele, inclusive, quando a gente fala de propaganda.
Então, só não cabe o totalitarismo para não confundir efetivamente com os regimes que existiram. E por causa de uma aproximação econômica aí com os Estados Unidos, que a gente vai ter Uhum. uma política de boa vizinhança, né? E o envio das tropas para lutar ao lado dos aliados e não do eixo. Beleza. Tá? Então, vamos entrar no papo de propaganda mesmo? Porque senão a Vamos. gente faz uma live só desse assunto, só do Não dá para conceito, fazer, na né? verdade. Tem muita coisa. Mas assim, é importante para situar as pessoas que estão assistindo. Como você falou, esses regimes, eles têm um período, eles são datados, né? Eles têm um contexto no qual eles vão surgir, que está marcado ali pelo fim da Primeira Guerra Mundial, né? Uma crise econômica que vai se alastrar pelo mundo, e uma crise também, né, de valores, uma desconfiança com relação à política, como era feita. Tem tudo isso, tem várias coisas dentro desse contexto, né? E, como você falou, uma das características desses regimes é o uso extensivo da propaganda, né? E aí a propaganda em diversas formas, né? Porque também eu até perguntei, lancei uma pergunta no Instagram hoje, perguntando para as pessoas assim, se elas achavam que a propaganda era importante para a política, né? A propaganda política era importante, né? Assim, para o fazer político. Agora eu não lembro exatamente como eu coloquei a pergunta. E a Sim. maioria das pessoas sinalizou que sim, né? E aí eu fico pensando que para a galerinha que nasceu, enfim, anos 90, né? Ou mesmo a gente, propaganda é uma coisa Os muito 2000, assim. né? Que são os nossos alunos. Exato, exato. É mesmo, gente. Ah, meu Deus. Pois É, é. eu esqueço disso. Os anos 90 2009, parecem. 2008. Os anos 90 parecem tão próximos para mim ainda. Tipo, ai, Sim. tô apegada. É, o que vem, acredito que na cabeça muito das pessoas, é a propaganda, assim, TV, né? Então, a propaganda nesse sentido, assim, da venda do produto, ou mesmo, assim, a propaganda política de candidato. E, na verdade, quando a gente fala da propaganda dentro desses regimes, e até hoje em dia também, né? A gente está falando uma coisa muito mais ampla, né? Então, eu queria que você explicasse para gente por que é uma característica tão fundamental desses regimes o uso da propaganda, esse uso assim extensivo da propaganda. E aí daqui a pouco a gente vai falar, né, das técnicas, das táticas dessa propaganda, mas primeiro situar, né, por que isso é tão fundamental para a manutenção desses regimes. Uhum. Propaganda já é uma coisa que não é nova, né? Tem amigas minhas, pessoas que conheço, que estudam, por exemplo, propagandas em Roma, né? As propagandas dos combates no Coliseu, a questão da disputa política que se tinha e afins. Então, ela já é uma coisa que, ó, já é de muitos, muitos anos atrás, né? Mas o porquê da utilização nos regimes totalitários, especificamente, tem a ver com essa posição de censura que o regime totalitário ele coloca, tá? Porque você coloca uma censura no regime, tá? Só que você não pode acabar com a informação, né? Tipo, não entregar a informação para a população é uma forma de deixar ela desconfortável com a situação de um regime totalitário. Então você entrega, só que você entrega uma informação que te seja favorável, tá? Então a propaganda ela vai servir nesse aspecto. Eu vou mostrar para a população através da propaganda o quanto traz de benefício o meu regime, o meu sistema político, a figura desse líder que eu estou apoiando. Tá? Então, a gente tem, por exemplo, uma forma de se fazer propaganda para eu conseguir condicionar a população aos meus ideais. Porque a questão da ideologia dos regimes totalitários, ela não está na escola no começo. Ela não se inicia na escola, né? Não, essa ideia de que existe uma propagação ideológica nas escolas e tudo mais, tem porque nós somos seres que temos ideias, correto? E a ideologia parte daí. Se eu penso sobre algo, eu já tenho uma ideologia dentro de mim.
mas ela não começa na escola, ela começa em meios fáceis, em meios de veiculação fácil, de fácil acesso. Tá? Nos regimes totalitários, por exemplo, a utilização da propaganda estampada, né, a imagética, né, que você vai colocar lá um cartaz, a utilização do rádio, a propaganda do jornal escrita, os livros, né, e até o cinema, elas vão ser essenciais para que você consiga trazer essa população para a tua linha ideológica. Obviamente que, com o partido instalado, né, com a nação já sendo governada por esse regime, aí sim eu posso sentir essa predominância ideológica dentro da educação. Porque daí eu tenho uma cartilha a ser seguida. Né? Aí eu tenho uma determinação de um Ministério da Educação, por exemplo, que vai determinar o que se ensina e o que não se ensina, correto? Mas a princípio vem dessa forma agradável, né? Vem dessa forma de fácil acesso, que no caso dos regimes que começam ali em 20, será a propaganda, né, mesmo papel, o rádio, a partir de 23, se eu não me engano, 1923, e daí o cinema, tá? Que vai ganhar um grande destaque para a propaganda. Não sei se era mais ou menos isso que você queria, né? Isso, eu ia te perguntar mesmo as estratégias, porque eu fiquei pensando assim, eu dei uma lida, né, assim, por cima em algumas coisas, isso até é legal de falar, porque assim, a gente tem essa ideia que o professor de história sabe tudo de tudo, né, da história. E na verdade, assim, eu sou muito leiga em contemporâneo, porque como eu não leciono isso para as minhas turmas, e eu já trabalho com quinto a oitavo ano faz muito tempo, né, eu fico dentro de um outro registro histórico ali, né? Sim. Então, assim, eu fui dar uma lida, porque eu falei, nossa, tem que ver se eu não tô muito ignorante no negócio, que eu não vou conseguir nem fazer as perguntas, né? E aí eu tava lendo alguns textos, revisitando textos de faculdade, e um dos textos falava também, no caso do nazismo especificamente, né, das grandes apresentações públicas, né? Sim. É Falava do verdade. cinema, né? E falava também das grandes apresentações públicas, né? No caso do nazismo, que tinha toda uma estratégia de luz, Sim. enfim, de posição dos elementos, para criar um discurso que aquelas pessoas que estivessem ali se sentissem, né? Entrassem naquele discurso e tudo mais. E aí eu fiquei pensando, nossa, a gente está enfim, a gente vive num mundo de imagens, né? E a gente acha que tudo isso é muito recente. E aí, quando eu comecei a ler sobre isso, e as luzes, e o posicionamento das luzes, e não sei o quê, eu falei, gente, isso é uma cartilha antiga, né? Essa coisa de que você vende pela imagem que você apresenta. E você cria todo um discurso só com imagem, né? Com, com a disposição de determinados elementos, tudo isso também é discurso, nem sempre passa pelo falado. No Sim. caso do stalinismo, a gente também tem esses grandes eventos, essas grandes. Isso também era um elemento de propaganda no caso do stalinismo? Nos dois são, né? Não é à toa que já viram, o pessoal viu que a Revolução dos Bichos está ali atrás, né? Então é assim, não é à toa que se tem essa questão da estética, né? E daí a gente já entra na estética da propaganda. Né? Tanto no nazismo, no fascismo. Por exemplo, o fascismo é o primeiro regime totalitário a ser instaurado, né? Que é 26, se eu não me engano. Os meus alunos sabem que eu sou péssima de data e eu não fiz a colinha aqui para poder lembrar. Tá? Mas o Gente, em fascismo é um geral, dos. historiadora né? E assim, Google tá aí para isso. Data a gente Então, eu pesquisa no sempre Google. falo. Tá? Eu sou péssima. Mas a Marcha sobre Roma, por exemplo, que é 22, e esse eu sei, que foi um dos primeiros grandes movimentos do regime fascista, na Itália, por exemplo, as pessoas que estavam marchando sobre já estavam trajando as camisas negras, né? A roupa preta, o uniforme. Então, veja, a uniformização já é uma propaganda.
né? Quando eu vejo as suásticas, já é uma propaganda. Quando eu visto as roupas do partido, porque no stalinismo eu tenho o quê? O governo ele é o grande contratante, né? Não tem propriedade privada. Os meios de produção são do Estado. Então, inclusive, as roupas eram produzidas pelo Estado. Então, quando eu tenho o exército stalinista também né, fazendo as manobras, né, fazendo as manobras do exército efetivamente para desfiles, para eventos em que eu ia ter a presença do Stalin, em que eu ia comemorar alguma grande vitória da Revolução Russa ou do proletário, por exemplo, essa já é a propaganda. Né? A foice e o martelo estampada nas bandeiras, no peitoral das pessoas, ela já serve de propaganda. No regime nazista, a gente tem, por exemplo, lá no Triunfo da Vontade, que é um filme de 1934, logo da ascensão, né, do Hitler ao cargo de Führer e do Partido Nazista efetivamente no poder. A gente tem o filme gravado pelo Goebbels, o ministro da propaganda do Adolf Hitler, em que tem todo esse jogo de luz. Você tem a galera enfileirada perfeitamente para demonstrar a organização do nazismo, as bandeiras com as suásticas para reforçar né, o culto mesmo à nação, né, a partir daquele partido, as pessoas, principalmente jovens, nas filmagens você vê uma juventude muito grande presente. Por quê? Porque o Hitler, e assim como grande parte dos outros líderes totalitários, eles se viam como o quê? Eles se viam como os pilares, né, da nação. Mas quem tem que manter esses pilares firmes é toda essa juventude que vai vir pela frente, né, para segurar o partido, para segurar os ideais e essa grandiosidade que nos espera, né, que espera lá a galera no futuro. Tá? Então, tudo isso, o uniforme, o desfile, a organização, as bandeiras, isso também é propaganda. E é propaganda pensada. Não é uma coisa feita, né, não é o desfile de 7 de setembro que a gente tem hoje em dia em alusão né, às Forças Armadas e à independência, né? Que as pessoas treinam, ensaiam ali um pouquinho e tal. Não, é uma coisa para realmente pensada para chocar, para impactar, para as pessoas olharem e ficarem assim, boquiabertas com a estrutura, com o tamanho e como o regime é bom e funciona. Porque quando você vê aquela perfeição, você fala, funciona. Exato. E também te dá uma sensação de pertencimento, né? Porque numa das descrições que eu li, falava de um dos congressos do Partido Nazista, e eles falavam que eles colocaram canhões de luz, né, em torno de onde a população ficaria, as pessoas que estavam assistindo ficariam, e esses canhões levantados para o céu, então você tinha colunas de luz formando meio que um círculo em volta das pessoas, né, como se fossem, assim, muralhas de luz, né, e aí todo mundo ali dentro, né? Então aquela sensação de pertencimento mesmo, né? Eu não tô sozinho, tipo, nessa crença, assim. Eu tô fortalecido por quem tá à minha volta. E aí eu não quero muito entrar nisso, porque daqui a pouco eu quero fazer uma pergunta sobre isso, mas eu vou aproveitar que a gente tá falando especificamente do nazismo aqui. A Maria Eduarda mandou uma perguntinha aqui. E a Vivi também mandou uma pergunta ali sobre fake news. Daqui a pouco a gente fala, tá, Vivi, sobre ela. Porque tem uma pergunta minha que eu vou juntar com a sua. E a Amanda também, a nossa amiga Amanda, linda, mandou também uma pergunta aí, nós vamos responder. A nossa ex-aluna queridíssima, Maria Eduarda, que tá sempre acompanhando, é uma linda. Assim, dá maior força, enfim. Ela perguntou assim, ó, tá aparecendo para você? Sobre a propaganda do nazismo, né? A importância do Goebbels dentro do governo nazista. Eu acho engraçado, porque esse é um cara que eu não sei o nome do cara que era responsável pela propaganda do Stalin. Eu não sei o nome dele, assim. Eu não sei se é uma ignorância minha ou se ele realmente não ficou, ou se essa pessoa realmente não ficou tão famosa. Não, ele existe. O nome dele é Andrei Adanov. Daí eu vou falar sobre um pouquinho
dele daí depois. Beleza. E o Goebbels, ele ficou tão famoso quanto Hitler, né? Então, imagino que ele tenha conseguido, e aí eu vou falar uma coisa bem... eles conseguiram fazer um bom trabalho no sentido de que a estratégia funcionou, né? Sim, Você fala um pouquinho sobre ele para nós? então o Goebbels, ele vai ser o braço direito. Eu sempre falo para os meus alunos que o Hitler não tinha o braço direito, né? Ele tinha os braços direitos dele, né? Porque toda a cúpula ali nazista era um braço direito. Mas o Goebbels, ele vai estar muito próximo, né? Porque o Goebbels auxilia essa alavancada. Então tá com ele desde 33, desde antes, na verdade, né? Eles estão nessa empreitada aí. E o papel do Goebbels, ele é essencial. Eu acho que, claro, a gente não pode, né, ter achismos, mas dificilmente, né, talvez achasse uma mente tão boa e perversa, barra perversa, quanto a do Goebbels, assim, né? E falando, né, na questão daí da questão do Holocausto e afim, né? O Goebbels, por exemplo, ele é um cara extremamente inteligente. Ele sempre foi muito admirado por conta da sua inteligência. E ele usa muito bem a inteligência nessa questão da propaganda do nazismo. Tá? Tem um... Eu vou contar essa porque eu acho que essa é a parte mais interessante para falar do Goebbels. Ele criou um filme, ele tinha, né, um controle ali do cinema, do rádio e tal, e ele mandou fazer um filme que a história do filme, o nome dele é Eu Acuso, é o nome do filme, ele é de 41. E esse filme conta uma história de uma mulher que sofria... Ui, quase que eu derrubei. Que sofria com uma doença terminal, ela tinha muita dor, e ela pediu para o marido dela auxiliar ela a se suicidar. Essa é né, como se fosse a eutanásia, que hoje em dia é permitida em alguns países, né, quando a doença ela é extremamente dolorosa. Tá? E o marido dela auxilia ela nisso. E daí ele vai ter todo um processo de tribunal das pessoas vendo se o que ele fez foi correto ou não. Aí você pensa, nossa, esse filme, né, proposto pelo Goebbels, com os personagens escolhidos por ele, né, os atores e toda a galera escolhida por ele, sim. Né? Quando você percebe que esse filme, na verdade, era uma justificativa para a solução final, ou seja, para o extermínio dos judeus. A doença precisa ser exterminada. Nem que para isso o povo alemão sofra com a decisão de mandar para a morte essas pessoas. Então, assim, você pensa e fala, uou, olha a mente, né? Veja como essa propaganda não é uma simples propaganda, não é um cartaz em que diz, né, que o judeu, por exemplo, não é um humano, né? Mas sim, é toda uma história para mexer com a mentalidade das pessoas, para que elas vissem a solução final, o extermínio dos judeus, como uma coisa dolorosa que precisa ser feita, né? Que o povo alemão precisa fazer. Eu não sei se você já tinha escutado falar desse filme, né? Eu acho que eu li alguma coisa nesse material, assim, mas não citava o filme, mas não falava dessa mensagem subliminar. A ideia tá aí por trás. É quando você percebe que, uou, olha a ideia, né, de você combater o mal, mesmo que para isso você precise compactuar com ele, né? Então, a questão da prática da queima de livros, por exemplo, que é uma ideia que vem do Goebbels também. A gente não pode permitir que ideologias que não pertencem ao nazismo sejam propagadas, então queima-se os livros, tá? E assim sucessivamente, né? Tanto que o Goebbels, eu acho que ele entrou em destaque, eu não sei se é por isso que a Maria perguntou, né, a Matu, porque ele apareceu na nossa mídia aí, né, tipo, esses tempos Sim, atrás. sim. Eu não sei se eu posso Então, e falar, né? ele apareceu numa mensagem subliminar, mas não, né? Então, Era uma mensagem bem explícita, de certa forma. pois é, era explícita, mas eu não acredito que tenha sido feita propositalmente em alusão a ele, sabe?
E aí eu vou reiterar aqui a ideia que você colocou no começo, do que é importante, da gente, como é importante a gente discutir história, conversar a história. Eu acho que nessa ocasião que a gente teve, né, com o secretário de Cultura aqui do Brasil, por exemplo, foi falta de estudo. Não, Só porque ele é para muito. só para situar para a galera, Tá, né? situe, isso mesmo. Só para situar para a galera, a gente está se referindo a uma situação, vocês podem pesquisar no YouTube, o ex-secretário de Cultura, né? Que teve a Regina Duarte depois, ele Roberto fez Alvim. uma. O Roberto Alvim, ele estava fazendo uma propaganda para divulgar, acredito que um edital, né, de arte, de Uhum. produção de arte, e aí ele vai usar ele vai fazer essa propaganda, né, com elementos que aí a crítica acusou, enfim, remetiam diretamente um vídeo do Goebbels falando, né? Uhum. Enfim, um vídeo oficial, né? E aí vocês podem, quem tá perdido, quiser saber mais, vocês podem dar uma pesquisada no YouTube, digita aí Roberto Alvim, que vai aparecer, certeza, né? Para vocês entenderem essa treta toda, tá? Mas, Isso. continua. Não, então, mas eu não acho que tenha sido pensado. É porque quando eu defendo a minha nação, e a gente tem o nacionalismo ainda muito presente na nossa atual, no atual momento que a gente vive, coisas que ele falou são similares à defesa. Não necessariamente elas são nazistas ou fascistas ou totalitárias, mas acaba que, por um descuido, às vezes, do conhecimento histórico, a coisa ficou muito similar e acabou aí na pressão da mídia dentro dessa situação aí do secretário de Cultura, né? A Vivi perguntou, ela perguntou assim, então não foi proposital? Não sei afirmar. Eu não posso afirmar se foi ou não. Eu quero acreditar que não, né? Por quê? Porque é muito arriscado você querer fazer algum tipo de comparação a um regime como o stalinismo, como o nazismo, nas nossas vias democráticas, certo? Então eu acredito, eu enquanto pessoa, né, pessoa comum, cidadã e tal, acredito que na verdade foi uma, uma trágica coincidência, fruto do quê? Fruto do não conhecimento histórico ou da gente não pensar historicamente. E eu sempre falo para os meus alunos, a gente precisa pensar historicamente o tempo inteiro, né? A gente precisa tentar pensar o que aconteceu para daí tentar entender por que nós estamos vivendo nessa determinada situação. Seja para comprar um pão, gente. Cada dia que o pão está num preço diferente, o antecedente histórico pesa para o valor É, daquele pão que a gente está comprando. Então, é necessário pensar historicamente. Então, afirmar, jamais, né? Porque é uma posição minha. Mas acredito que. tá. Já que a gente entrou nessa coisa da atualidade, né? Porque eu acredito assim, e eu falo isso muito para os alunos, uma das funções da história, estudar o passado pelo passado, é meio inútil, né? Assim, é super legal, mas meio infrutífero estudar o passado apenas pelo passado. Eu acredito muito na história como um elemento de entendimento, de crítica do presente, né? É Uhum. isso que você acabou Sim. de falar. Eu preciso saber quais as forças que estão aqui ao meu redor agindo, né? O tempo todo. E aí, assim, quando eu escolhi esse tema porque além de ser um tema que é interessante e que eu não domino e seria uma oportunidade, assim, de aprender mais, como eu tô aprendendo, né? Como todo mundo que está assistindo, ele também é um tema recente e eu acho que ele é recente não só por ele não está tão num passado tão distante, mas também porque os paralelos estão aí, né? Essa história do Alvin, ela mostra isso, né? Os Uhum. paralelos, eles estão aí. Aí, assim, enquanto eu fazia as minhas leituras, preparava isso, eu fiz uma listinha de coisas de paralelos que eu tracei, certo? E de coisas que eu também ouvi as pessoas falando, né? Quando aconteceu a eleição do atual presidente Jair Bolsonaro, uma das palavras, né, que eram muito usadas para se referir a ele pelos opositores
é de que ele era um fascista, né? De que ele tinha um discurso fascista, enfim. E esse termo, ele veio à tona, né? E aí eu fiz alguns paralelos. Eu vou apresentar para você, e aí, bem de boas, você diz se eu tô viajando ou não, tá? E aí a gente conversa até para as pessoas entenderem que, assim, até aqui a gente pode comparar, mas a partir daqui aí a gente já tá, né, sendo anacrônico ou viajando, enfim. Então, assim, o que eu vejo que tem de muita semelhança na política, não só brasileira, mas a gente pode pensar também, por exemplo, no Trump, nos Estados Unidos, né? Enfim, um vocabulário e uma mídia que atinge até aquela pessoa que nunca quis saber de política, né? Então tem um vocabulário e uma propaganda muito rasa. Aqui não estou estabelecendo um juízo de valor, mas estou falando assim, é fácil entender a mensagem, né? Chega em quem quer chegar. A defesa de uma certa moral e de valores, né? Assim, valores que, enfim, têm que ser contextualizados, mas eles não são, eles são entregues como se fossem, como se sempre tivessem sido assim, né? Família, Deus, nação, né? Tudo isso. A mobilização das massas através de vários recursos de propaganda, e aí principalmente redes sociais, né? Um discurso que ele não está muito preocupado com a verdade em si, né? E aí a gente tem a utilização de fake news, enfim, isso inclusive é um assunto que está bombando essa semana, né? Para criar um convencimento das pessoas e um discurso que também não está preocupado com grupos minoritários, né? Não está preocupado no sentido que não está endereçado a eles, não mostra uma preocupação política com esses grupos, né? E que, ao mesmo tempo, reforça um ódio sobre a diferença, né? E, por fim, 2 pontos. O estabelecimento de uma ameaça comum, o comunismo, né? Que está muito no discurso, né? E a ideia de purificação política, que eu pensei nessa questão a gente vai eliminar a corrupção, né? Nosso papel é eliminar a corrupção. Essa foi uma plataforma, né, política do atual governo. E aí, assim, não estou dizendo que nada disso é totalitário ou nazista por si mesmo, mas são todos pontos que, no conjunto, a gente pode fazer uma aproximação, tá? O que você acha? Estou viajando muito, mais ou menos, meia boca. Não tá viajando. Inclusive, eu queria aproveitar para falar que grande parte das leituras que eu fiz para trabalhar com o 9º ano esse tema também foram fruto de trabalho do PET, da história da Federal, né? Que fizeram justamente sobre o regime totalitário por conta da eleição do Jair Bolsonaro, né? Então, por conta dos memes, por conta das propagandas que estavam passando, né? Por quê? Porque estavam estavam chamando ele pelo discurso fascista, ao mesmo tempo em que veio aquela questão de que nazismo é de esquerda, né? Que foi ressaltado essas coisas, né? Então, assim, a gente acaba vendo que a gente não mudou muito, né? Nós estamos há quase 100 anos, né? Um século da ascensão do nazismo e do fascismo, e a gente está vivendo um discurso que é similar, né? O que não me preocupa a princípio é que o nosso Estado de Direito ainda está preservado, né? Então, assim, o meu direito minha liberdade de expressão, minha participação na democracia brasileira, ela ainda está preservada, né? Mas o discurso como um todo, ele faz muita alusão. E como eu falei para o caso do Roberto Alvim, talvez não seja uma questão de querer ser similar, né? Mas, a gente tem um inimigo comum até hoje, né? Que é o medo dessa ameaça comunista, né? O discurso é simplista,
Então, assim, quando eu chego para as pessoas e falo assim, ó, eu vou restabelecer a moral, né, a ética, daí o cara fala, Deus. Então eu já tenho que ver que é uma ética cristã, né, que é uma ética que vai só contemplar uma camada X da população, né? É, a questão do nacionalismo, dessa coisa de que o Brasil precisa se sobressair em relação aos demais países, vem numa onda que é uma onda que voltou a acontecer, né? Uma onda que voltou, por exemplo, o leste europeu, ele é cheio de governantes da extrema-direita. Eu tive uma quase ascensão de uma extrema-direita na França, né? Então é um discurso que ele voltou. Eu falo sempre para os meus alunos, peguei essa ideia lá do professor Nadalin, na teoria da história, que ele fazia sempre uma trama em que ela não é cíclica, tipo, como se fosse uma helicoidal, eu acho que é aquela que vai fazendo a forma como se fosse de um furacãozinho, assim, né? Uhum. Que ele dizia que a história ela é assim, ela não é cíclica, porque se for cíclica, ela volta para o mesmo ponto. Só que como a gente tem a evolução, né, a gente até tem tendências que voltam, tendências que reaparecem, mas elas não reaparecem da mesma forma. Tá? E isso aconteceu quando? Após uma sequência de crises econômicas que nós tivemos, por exemplo, no final dos anos 90, início dos anos 2000, 2008, né, que foi um ápice aí de crise econômica aqui no Brasil, que chegou, né, a marolinha, que o Lula falou que só chegou em 2014, estourou e fez todo esse auê que a gente está vivenciando desde então. Então, eu acho que é uma questão do olhar o passado com vistas para o futuro, igual você falou para o presente, né? Futuro não, mas para o presente, vendo que existem sim nuances, e daí a gente não pode fazer o quê? Não pode se deixar levar pelos excessos cometidos. Aí que eu vejo a grande sacada de você conhecer a história. É errado você exultar a sua nação enquanto nacionalista? Não. É errado você exaltar a sua crença enquanto alguém que crê? Não. Né? O que é errado? O errado é quando essas definições ultrapassam a noção de humanidade. Né? Então, eu vou afetar a vida do indivíduo que está próximo a mim. E aí eu vou buscar lá na Hannah Arendt, que eu também estou trabalhando com os meus alunos em filosofia, dessa ideia da radicalização do mal ou da banalidade do mal. Né? Eu não posso chegar num ponto de inverter os valores da minha sociedade a ponto de eu não enxergar o sujeito que está ao meu lado como sujeito. Então, aí que está a sacada. Pode ter tendência fascista? Pode. Qual é o medo? Não permitir que isso traga a negatividade que a gente sabe que aconteceu. Né? Tipo, acho que negatividade não é bem a palavra, mas chegar às vias de fato de um genocídio. Né? E isso eu não estou falando só do lado fascista. Né? A gente tem, por exemplo, o Holodomor, que foi uma das maiores matanças, um dos maiores genocídios cometidos pelo Stalin. Né? Para quê? Para que ele pudesse impor o seu regime sobre a Ucrânia que lutava por uma sociedade que queria ter tutela sobre as suas terras. Né? Então não é uma coisa que está só no nazismo ou no fascismo, não está só no lado na direita. A gente também encontra na esquerda stalinista. Tá? É engraçado, por exemplo, que alguns escritores, o Hobsbawm, eu leio muito Hobsbawm, mas a gente sempre tem que ler todos os autores com ressalva, né? O Hobsbawm, ele não trata o stalinismo como um regime totalitário, por exemplo. Né? Então você vai ler a era agora das revoluções, não é das revoluções, dos extremos, e você não enxerga essa pegada totalitarista. Né? Já na Hannah Arendt, ela inclusive fala no livro dela Origens do Totalitarismo, sobre o stalinismo, na mesma pegada e na mesma crueldade como ela fala do nazismo e do fascismo. Então, eu acho que tem discurso similar? Tem. É proibido ter discurso similar? Não, contanto que isso não fira o Estado de Direito, as minorias, né? E daí aí que está o problema, que precisa ser a democracia, né? Então, acho que esse é o grande ponto em questão aí.
A grande questão. A, a nossa coleguinha de trabalho, ela mandou essa pergunta aí. O que vocês pensam sobre o uso de YouTubers para fazer propaganda do atual governo? É o Eu, rádio da atualidade, né? eu sei que eu sou YouTuber, eu não tô ganhando nada pra fazer propaganda para ninguém, então tô disponível, gente. Não, mentira. É, é a plataforma de política, né? A gente viu na última eleição que a política, a campanha política se deu dentro das redes sociais, né? E eu Sim. acho que desde então ela continua acontecendo dentro das redes sociais, né? E o WhatsApp, uma delas, assim, uma das principais, né? Facebook, enfim, a ponto Twitter. de Twitter, né? É, eu acho que assim, não é errado, porque a ideia da democracia é exatamente eu ter essa possibilidade de estar aqui entrevistando você numa, né, numa live, eu tô alcançando todo mundo, né? E tô alcançando assim de uma maneira personalizada, muito mais personalizada que a TV, né? Tem isso também. E como a Vivi falou ali, entretanto é terra de ninguém, porque acaba também servindo a todo tipo de discurso, né? Uhum. Não sei o que você pensa sobre essa questão. Como ela perguntou das duas, eu já pus minha opinião. Bom, eu acho que pode ser usado, né? Eu não posso estabelecer que não se use uma ferramenta do governo, eu só não posso permitir que isso seja uma ferramenta controlada pelo governo. Né? Aí eu vou trazer aqui um trechozinho do DIP, né, aqui no Brasil, durante o Estado Novo de Vargas, que coincide com o nazismo e o fascismo, né, a época do nazismo e do fascismo. Eu tinha um departamento de imprensa e propaganda que era super, né, censurava totalmente os jornalistas, os escritores e tal. E aí a gente tem um trecho aqui de um escritor chamado Joel Silveira, que ele pega uma fonte que diz assim, ó, as notícias sobre o Brasil não podiam ser mais risonhas no período do Vargas. Estávamos vivendo num paraíso. Nenhuma tragédia, nenhum crime, nada que perturbasse a ordem e a paz impostas pela ditadura. Até mesmo a seca do Nordeste, que às vésperas do Estado Novo era assunto prioritário, os jornais a descreviam assim como se ela nem existisse. Na verdade, nem aparecia a questão da seca e tal. Então, eu vejo que o uso de qualquer rede social, ela tem que ser livre, tá? O problema é que a gente sabe que ela não é livre, porque, por exemplo, estão surgindo cada vez mais, inclusive tem uma CPI rolando, né, a respeito disso, dessa questão de um gabinete do ódio, né, para se propagar fake news, para se propagar notícias falsas. Então, neste ponto aí, qualquer tipo de rede social, e mesmo os youtubers, aí tem que se olhar de maneira diferenciada. Você colocar a sua opinião política de defesa ou não de determinado governo faz parte da sua liberdade de expressão. Porém, quando essa liberdade de expressão vem para tirar a minha, por exemplo, ou vem para fantasiar sobre uma realidade que que pode vir a ser cruel ou que pode tirar os meus direitos, aí sim ela precisa ser investigada. Mas é por isso que a gente vive num sistema em que os poderes eles são independentes, né? Em que, aí você vai linkar com o teu assunto aí da semana da Constituição e tal. A gente está numa sociedade em que executivo, legislativo e judiciário eles não devem interferir um no outro, né? Eles devem ser independentes, mas lutarem ali, né? Trabalharem junto pelo bem da nação, né? Do Estado. Então, eu não posso daí ter esse controle sobre algum desses poderes para usar isso e daí usar as mídias favorecendo determinado lado, por exemplo. Ou cerceando o direito de algumas pessoas de falar.
né? Então, só usar o youtuber se é para visão positiva, mas não permitir que o cara que fala mal fale, né? Ou dizer que a mídia só fala mal. O WhatsApp é mídia também, fala bem, né? Então, tem que tomar cuidado com relação a isso, na minha opinião. E não é o caso, enfim, dos YouTubers, mas no caso das fake news isso acaba rolando, né? A Vivi colocou ali a questão do anonimato, né? Então, a Constituição, ela defende que a liberdade de expressão ela é garantida, vedado o anonimato, né? Uhum. Exatamente porque você tem que se responsabilizar por aquilo que você fala. Então, você pode Sim. falar, mas você tem que se responsabilizar por isso, né? Sim. Então, assim, gente, nós temos 5 minutos para acabar e eu quero, assim, fazer várias coisas ainda. A gente não falou nada. Né? A gente não falou nada. E, enfim, eu vou encerrando. A gente pode depois combinar uma só para falar de stalinismo, uma só para falar de nazismo, uma só para falar de Estado Novo. E eu acho legal a gente falar sobre o integralismo, B. Porque uma das perguntas que eu coloquei no quiz do Instagram era um movimento de extrema-direita que se desenvolveu aqui no Brasil, né, durante esse período e tal. E, tipo, quem acertou foi a Amanda, pelo menos da última vez que eu vi, né? Eu acho que tipo, umas 20 pessoas responderam e todo mundo errou. Ai, meu Deus, então, ano no ano, a gente trabalhou. Então, assim, a gente não fala sobre integralismo, né? As pessoas não conhecem, né? Eu conheço pouquíssimo. Eu sei que existiu, sei que era um movimento que defendia ideias de extrema-direita, mas não conheço também a fundo. Acho que a gente pode... a gente pode pensar sobre isso. Então, eu queria, antes de terminar, bem rapidinho, mandar um beijo para 2 aniversariantes lindas. A Ana Carolina Ribas, que é nossa aluninha do 8MB, e ela tá de aniversário hoje, tá? E a Manuela de Lima Antol, que é do 8MA, ela faz aniversário na terça-feira. E ela tá sempre aí acompanhando, então, ó, feliz aniversário para você, sua linda, tá? Tô me sentindo muito apresentadora de TV nesse momento. E queria dizer para vocês que segunda-feira nós temos live de novo e vai ser bem legal, que vai ser sobre ser indígena no Brasil atual. E é com uma antropóloga que ela é doutora em antropologia, né? E ela é indígena da etnia Puri. E ela vai... isso foi uma coisa que ela descobriu ao longo da vida dela, né? Essa origem e tudo. E ela vai conversar um pouquinho com a gente sobre isso. E logo, logo a gente tem também um bate-papo sobre fake news. Então, as entrevistas das próximas semanas serão, dia 1º, a gente tem esse papo sobre ser indígena no Brasil atual. Dia 8, a gente tem com a psicóloga Jamile, a gente vai falar um pouquinho sobre ansiedade e depressão em adolescentes durante a quarentena, né? É uma coisa que tem, assim, abalado bastante alguns dos nossos alunos. E, por fim, a gente tem, no dia 15, um bate-papo com um jornalista, colega meu, André Nunes, para a gente falar sobre fake news, tá? Vou deixar você terminar, você se despedir das pessoas e encerrar. Você tem 1 minuto e 19 segundos. Oh, meu Deus! Não, eu quero agradecer o convite, Ana, muito obrigada. Eu estava nervosa, achei que eu ia aqui ficar toda tremendo, mas foi super confortável, adorei as pessoas, os recadinhos. A gente não pode ficar falando, né? Porque a gente já não deu conta de falar tudo que precisava. Pois gente, mas tanta mensagem linda. Sim, eu adorei ver, adorei participar. Então, agradeço mais uma vez o convite. Mando um abraço aí para os meus alunos, eu estou morrendo de saudade. Sinto esse abraço apertado mesmo, porque a vontade é essa, né? E qualquer dúvida, gente, vocês sabem que a gente é super disponível, estamos aí nas redes sociais também para auxiliar, né? Não só propagar fake news. E nem para criar o nosso exército comunista, que, enfim, nunca consegui. Não, gente, pelo amor de Deus, né? Então tá, gente, muito obrigada a todo mundo.
tá? É muito legal fazer esse trabalho, convidar, falar com essas mulheres maravilhosas que eu já tive a oportunidade de apresentar. Esse vídeo vai estar no IGTV já, agora. E daí, semana que vem, vai estar no YouTube.